Vamos, meus queridos seminaristas, continuar a nossa reflexão, nosso estudo sobre o documento base da nossa diocese sobre a formação para o ministério. Vamos hoje refletir a partir do número 15, na página 54, número 15. Na vida do seminário, promovam-se atividades que contribuam à convivência e à unidade com a própria diocese e o cultivo de amizades saudáveis e duradouras que tanto acrescentam à formação de uma personalidade integrada e realizada. Com a autorização do reitor, em ocasiões particulares ou datas especiais, os seminaristas podem organizar atividades de confraternização. Bem, dentro desse espírito de família que nós devemos ter no nosso seminário, é importante que a vida do seminário seja também permeada de momentos que contribuam à convivência e especialmente à unidade com a diocese. E isso se faz naturalmente, cada seminarista faz a partir da amizade com os padres, com os demais seminaristas. É importante cultivar isso, nesses contatos que podem acontecer de forma constante, através, especialmente hoje, das redes sociais, porque vocês estão aí em Viamão e a diocese está aí a quase 500 quilômetros de distância. É possível manter um contato, ao menos com os padres mais conhecidos, com as pessoas que vocês têm contato. Mas além disso, é importante que no seminário se promovam momentos de encontro com pessoas que possam estar aí com vocês, que possam, de certa forma, compartilhar com vocês alguns momentos assim de confraternização, de espiritualidade, de cultura. É muito importante isso. E, neste sentido, a vida do seminário deve estar permeada destes momentos. E, além disso, estes momentos de confraternização. Então aí vem a letra A. Cuidem para que nestes momentos, dentro de um clima de descontração e convivência, se mantenha um ambiente condizente com a própria condição de seminaristas. Claro, uma festa, uma celebração de aniversário, alguém que vai aí visitá-los, vocês fazem um jantar, fazem um almoço, enfim, qualquer coisa diferente, que o ambiente que predomina, que se viva, seja de fato um ambiente condizente com a condição do seminário e dos seminaristas que nele moram. B. Para convidar pessoas externas, peçam sempre a devida permissão e não excedam nos horários estabelecidos pelo reitor. Isso é uma questão fundamental. Quando se convida alguém para ir ao seminário, que é a residência, a casa formativa e a residência de todo um grupo, é importante que se tenha a permissão, o conhecimento dos formadores da casa e que se procure também respeitar os horários da casa, o andamento normal da própria casa. C. Com a devida autorização do reitor, nestas comemorações podem, com sobriedade e moderação, consumir bebidas alcoólicas. Bem, é um costume na nossa região, o vinho, e enfim, vai comemorar um aniversário com uma champanhe, qualquer coisa. Bem, essas coisas não devem ser problemas na casa. Que se tenha nos momentos festivos, nos momentos indicados pelos formadores também, não é? Dentro de um quadro de normalidade, não é? Dentro de um quadro de respeito. D. Não é permitido a ninguém conservar bebidas alcoólicas no próprio quarto. Deixem os vasilhames ao cuidado do reitor em lugares adequados. Eu penso que isso é uma questão natural para favorecer a sobriedade, né? No quarto não se tem nada, não é? De bebida. Eu não sei. Penso assim que a gente
na minha maneira de pensar, né? Eu não acho que isso seja assim uma orientação determinante, né? Mas comida, bebida, né? Essas coisas no quarto da gente, a gente não deve ter, né? Ou se tem em comum, ou se tem algum lugar que seja, digamos assim, diferente de onde a gente está. Depois, número 16, em relação aos funcionários e colaboradores do seminário. Eu penso que é muito importante este número. O convívio com eles seja inspirado pela caridade e a gratidão, pelo serviço que nos prestam e o respeito pelo seu trabalho. Quem está trabalhando no seminário está trabalhando como um profissional, então deve ser considerado como tal. Não se deve, portanto, desrespeitar essas pessoas, é importante respeitá-las, e qualquer problema, qualquer realidade que não esteja, digamos assim, dentro do quadro de normalidade da vida do seminário, não se trata diretamente com a pessoa, mas se trata com o reitor, com o vice-reitor. Naturalmente, vocês têm os padres aí com vocês, né? Especialmente o reitor e o vice-reitor, então vocês devem tratar com eles essas questões. Jamais se dirigir diretamente ao funcionário ou funcionária para exigir coisas, para corrigir. Isso se faz através dos responsáveis pela casa. Mas sempre manter com eles o respeito, né? A distância, no sentido assim de que vocês são seminaristas, vocês não são patrões, vocês não são senhores da casa. O senhor da casa é Jesus, não é? Então é importante ter esse relacionamento de caridade. B. O respeito pelo seu trabalho e seu tempo pede também a devida distância entre o seminarista e os funcionários, o que acabei de dizer. Por isso, para todo serviço extra ou fora do estabelecido, peçam a autorização do formador, nunca diretamente ao funcionário. Eu me adiantei um pouco aqui na questão. E não usem de ordinário os utensílios de trabalho ou as ferramentas dos funcionários da casa. Essa é uma questão fundamental. Ou seja, o que pode acontecer é, eu preciso de uma faca, pego a faca da cozinha, levo para o quarto e ali fica a faca, até que depois de 3, 4 gerações de seminaristas que passam por aquela casa, se acha ali, atrás de um roupeiro, ou não sei, no fundo de uma gaveta, uma faca que pertencia à cozinha. As coisas que são da casa devem estar no seu lugar. Se eu tenho necessidade de retirar alguma coisa, eu devo comunicar o que eu retirei e devo devolver. Ter esse cuidado de devolver. Isso é muito importante para que a casa tenha, assim, de fato, um ambiente de organização, para que a gente não perca as coisas, né? Número 17. No contato com as pessoas de fora, sejam sempre corteses e amáveis, dando testemunho de sua opção vocacional. Ou seja, o seminário é uma residência, é uma casa de pessoas educadas. Portanto, quando se toca a campainha, quando alguém aparece ali por alguma razão, por algum motivo, para ir ao seminário, precisa entrar no seminário, ou vai visitar, ou vai ficar ali um dia, ou vai, enfim, falar com alguém, a cortesia, a educação, né? Nunca se deixa esperando, a pessoa esperando na porta da casa, se faz a pessoa entrar, leva-se a um local adequado, em geral a sala de visitas. Eu penso que os seminários têm isso, ou pelo menos um local ali de espera, né? Nunca jamais se deixa uma pessoa esperando na porta. Alguns de vocês tiveram a experiência, quando eu estive aí, fomos visitar o seminário de uma outra diocese, logo no comecinho, não agora há pouco, logo no comecinho, e nós vimos o que significa muitas vezes ser mal educado, porque nos deixaram ali na porta esperando até achar alguém que se procurava. Ou seja, essas coisas não cabem dentro de uma casa, de um seminário. Portanto, cortesia e amabilidade com todos. Aí vem alguns detalhes, algumas letras de detalhe. Sejam agradecidos com os benfeitores próprios ou do seminário, rezando por eles nas suas intenções, nas suas orações, e tendo gestos de proximidade e gratidão para com eles em datas especiais, como o aniversário, Natal, Páscoa e etc. Ou seja, ter atenção
e gratidão com as pessoas que nos ajudam. E especialmente, eu penso que cada seminário deve ter mensalmente uma missa de ação de graças pelos benfeitores e rezando por eles. E estes gestos de proximidade, de gratidão, não é? A gente não pode ser conhecido como aqueles que procuram as pessoas só quando precisamos de alguma coisa, não é? Mas ter essa proximidade. B. Evitem o trato excessivo com as pessoas de fora, sejam da pastoral, amigos ou benfeitores, para salvaguardar o tempo que devem dedicar à própria formação. Ou seja, o trato deve ser o mais normal possível com as pessoas de fora. No seminário, especialmente no seminário, não deve ser uma casa de ninguém, que a qualquer hora do dia ou da noite apareçam pessoas por ali, que venham de fora, que seja lá quem for, né? Eu acho que, penso assim, que o seminário tem os seus horários, e nós temos que respeitar a vida do seminário, o dia a dia do seminário, sem interromper com excessivas visitas, com excessivos contatos com pessoas externas, pessoas de fora, né? É preciso estar centrado, é preciso estar focado na formação que se recebe. Naturalmente vocês não são eremitas, né? Mas devem ter, de certa forma, um contato bastante razoável com as pessoas. C. Para as ligações telefônicas ou contato por redes sociais, acostumem as pessoas a que se comuniquem nos momentos apropriados para isso, como são os tempos livres, os tempos de esporte e convivência e no descanso da tarde. Ou seja, não é correto que na hora da missa se fique mandando WhatsApp para os outros, que na hora de uma aula, mesmo na universidade, há momentos de intervalo, há momentos onde a gente, de certa forma, está mais livre, então muito bem, ótimo, não é? Mas, no caso daqui no seminário maior, onde vocês permanecem com os telefones celulares, não é? No seminário menor, a regra é outra, não é? Eu acho que o propedêutico também, então deve-se seguir a regra estabelecida pelos reitores. Salvo em ocasiões excepcionais, não recebam telefonemas, nem façam uso das redes sociais ou similares durante os tempos de oração, aula, estudo ou descanso noturno, como já foi falado. Aí mereceria depois um capítulo à parte a questão desses contatos, não é? Eu penso que não é o momento agora, não é agora a hora para isso. E, para conservar o ambiente de silêncio dentro do prédio do seminário, usem o telefone com discrição. É lógico, né? Se você está numa ligação, está falando com alguém no seu celular, ou no caso do telefone fixo, que é raríssimo hoje em dia, não é? Então, discrição, não é? Não se anda pela casa gritando, falando alto com as pessoas, não é? F. Conscientes do valor da própria vocação, saibam ser honestos e generosos para cortar com toda amizade que possa comprometer ou colocar em perigo a própria perseverança ou a formação, seja que fossem pessoas de fora ou de dentro do seminário. Então, essa era a questão a que eu me referia anteriormente, não é? Ou seja, nós temos o dom da vocação. Recebemos o chamado de Deus através da vocação. Estamos no seminário para responder a essa vocação. Pois seria um absurdo que jogássemos isso fora, que perdêssemos isso fora por amizades desonestas, não é? E hoje a situação é crítica, é terrível. Não há o menor respeito, não há a menor consideração pela situação das pessoas, se é seminarista, se é padre, se é bispo, se é papa, seja lá quem for. Não há mais essa consideração. Hoje em dia, muitas pessoas se acham no direito de ter amizades que não são justas, que não são corretas, que envolvem, inclusive, situações de pecado grave mesmo. E as pessoas parecem que não se dão conta de que isso é um erro, de que isso é um mal. Eu penso que nesse sentido, desde o seminário menor, nós todos temos que ter uma definição na nossa vida. Quem não quer manter-se
na fidelidade à vocação, deve deixar o seminário, deve sair do seminário. E depois assumir diante de Deus o fato de que se abandonou o chamado, se abandonou a vocação. É inaceitável essa realidade de se ter amizades desonestas, e quando eu digo amizades desonestas, isso se expressa através de conversas desonestas, de troca de imagens, de qualquer situação, qualquer tipo de situação que não esteja de acordo com aquilo que representa a nossa vocação, a fidelidade à vocação a qual nós somos chamados. Isso é inaceitável. E como nenhum de nós é anjo, como todos somos seres humanos, então é preciso ter esta prudência sobrenatural, e quando se vive uma situação dessas, a clareza com o formador, para retomar a luta, para retomar a vida cristã, digamos assim, digna, porque isso não é só de vocacionados, isso é de qualquer cristão. Portanto, nós temos que rejeitar e temos que ser claros em relação a essas questões de amizades desonestas, de pornografia, de contatos com meninas ou com rapazes, seja lá quem for, com padres, com bispos, com qualquer tipo de pessoa, é inaceitável. Hoje, a ideia que predomina é de que este âmbito dos contatos pelas redes sociais, que isso não é, digamos assim, de certa forma, uma realidade de pecado. Não se pode fazer externamente, exteriormente, certas atitudes que seriam consideradas como pecado, mas dentro do meu celular, dentro do meu computador e dentro dos arquivos que eu vejo, das coisas que eu assisto, das conversas que eu tenho, aí é um âmbito pessoal no qual Deus não pode entrar. Isso é inaceitável. Nós temos que ser muito claros a respeito disso e manter mesmo na direção espiritual constantemente este tema em evidência, para que isto de fato se configure numa luta e para que nós não adquiramos esta dependência da pornografia que hoje campeia assim de forma absurda, especialmente entre as pessoas da igreja, seminaristas, sacerdotes, até bispos. É preciso cuidar disso. Usam-se as redes sociais. Eu penso que isso é uma questão importante e vital para hoje o anúncio do Evangelho, mas de forma honesta. Tudo aquilo que for desonesto, tudo aquilo que não for de acordo com a vontade de Deus, nós temos que ter a coragem, a hombridade, eu diria até, de cortar esse tipo de relacionamento. Naturalmente, às vezes, se existe uma queda, se existe uma fragilidade, leva-se à confissão, leva-se à direção espiritual, mas de princípio se sabe muito bem de que isso é inaceitável. Eu peço que vocês tenham muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, porque há hoje como que uma onda de sujeira, uma onda violenta, um tsunami assim violentíssimo de pornografia que está afetando as pessoas da igreja, seminaristas, sacerdotes, até mesmo bispos, muitas vezes envolvidos em toda esta situação, que é uma situação assim de verdadeira desgraça. Né? E muita gente achando que isso é normal, que isso é natural, que ninguém tem nada a ver com isso, seja esse âmbito que o meu telefone celular, o meu iPad, o meu computador, ninguém tem nada a ver com isso, eu é que cuido, eu é que sou, digamos assim, o responsável por isso. Não. A moral cristã, a moral do Evangelho estão e devem estar sempre presentes nessas realidades. Número 18, em relação aos familiares. Com os seus familiares, principalmente os seus pais. Letra A. Movidos pela sincera gratidão e verdadeiro amor filial, elevem continuamente súplicas a Deus pelos seus pais, irmãos e parentes. Lembrem que eles devem ser os primeiros beneficiados do seu exercício ministerial,
pois no seio da família recebemos de Deus os primeiros e maiores benefícios: a vida, a fé, a educação, o amor, a vocação e etc. Ou seja, o quarto mandamento da lei de Deus, respeitar, honrar pai e a mãe e os demais membros da família, para nós deve se manifestar nesta atitude de gratidão, de amor filial e principalmente de oração. Nós temos que ser aqueles que são os primeiros que intercedem, que rezam pelos nossos familiares, pelas nossas famílias, pelos nossos pais e demais familiares. B. Mantenham um contato frequente, partilhando as suas alegrias, penas, lutas e ajudando a iluminar tudo à luz da fé. Ou seja, o contato com a família, com os pais, com os irmãos, com os demais familiares. Nós não somos pessoas que se desenraizam, que perdem a sua raiz cultural, afetiva, familiar. Eu vou ser sacerdote, então tenho que deixar tudo. Não, deixa-se num certo sentido. Mas no sentido espiritual e sobrenatural e afetivo, não se deve jamais abandonar a família. E a importância de ter momentos nas férias, os momentos em que estão previstos pela formação, junto com a família, junto com as nossas raízes, porque nós não podemos ser pessoas desenraizadas da nossa realidade. C. Partilhem com prudência e bom tino as próprias situações pessoais, evitando preocupá-los sem necessidade. Claro, temos dificuldades no seminário, temos às vezes situações difíceis que nós estamos vivendo. Então ter esse cuidado de ter prudência quando nós falamos com os nossos pais, com os nossos familiares, para não preocupá-los sem necessidade. D. Informem os seus familiares e conhecidos sobre a normativa própria do seminário em relação aos tempos oportunos para se comunicar, ficando claro que, em caso de necessidade, podem contatá-los em qualquer momento. Isso é muito claro, não é? Ou seja, que os pais saibam que na hora da aula é melhor não ligar, é melhor não ficar mandando mensagem, que na hora da missa eu não posso deixar sair da missa para ir falar com a mãe que está preocupada, com o cachorrinho que ficou doente, com o sobrinho que não sei o quê. Se possível que se respeitem os horários, né? Mas é lógico que num caso de necessidade, de extrema gravidade, a qualquer momento nós estamos e devemos estar presentes com eles. E, nos momentos estabelecidos pelo reitor, os seminaristas podem fazer visitas a seus familiares. Não estão permitidas saídas para dormir fora com amigos ou conhecidos que não sejam familiares diretos. Estamos nos referindo aqui nos dias, digamos assim, no período de vida de seminário. Nos períodos normais de seminário, não se sai do seminário para ir ficar com uma família amiga, com os familiares, conhecidos. Nós vivemos no seminário, a nossa casa é o seminário. E é importante, portanto, que eles saibam disso, né? E que nós não assumamos jamais compromissos, né, em relação a esse tipo de atitude, de saídas, tudo. Claro, às vezes na pastoral existe um momento em que a comunidade lá com o padre ou o padre da paróquia convida para não sei, um passeio, alguma coisa. Bem, consulta-se o reitor, aí tem-se os formadores que moram com vocês terão a oportunidade de conversar com eles e eles poderão, assim, de certa forma, dar uma decisão mais acertada. Eu penso que por hoje basta esses números e peço que vocês continuem firmes e sejam sempre muito fiéis e possam de verdade corresponder com amor, com carinho ao chamado que Deus tem feito a vocês. Um grande abraço, deixo a vocês a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.